o Superman? Ele vê o bem nas outras pessoas. E eu vejo a verdade. Galera, eu assisti Supergirl, tá na hora de falar se o filme é bom ou ruim, se vale a pena você sair da sua casa, do conforto da sua casa, no meio da Copa do Mundo, gastar seu rico dinheirinho pra ir no cinema e assistir esse novo filme do universo DC do James Gunn no DC Studios. E, é claro, tudo sem spoilers, trazendo as primeiras impressões agora aqui pra você. Fala pessoal, JM Carneiro na área, este é o Cultura Popcia, e eu estou muito animado pra falar com vocês sobre esse filme, sim, porque eu tava muito curioso. E a primeira coisa que eu tenho assim pra escancarar na sua cara é: os trailers não fazem jus ao que é o filme. Numa era onde os trailers prometem tanto e os filmes às vezes entregam tão pouco, é tão estranho ver o contrário, né? Ele é um filme feito de coração. Mas como assim, João? Coração pra fazer filme de herói? Como assim? Eu quero ver luta, porrada. Calma aí que eu vou te contar sobre a luta e a porrada, calma aí. Mas ele tem um motivo para existir no sentido de: ele não quer fazer o cinema 2.0, ele não quer revolucionar o cinema de super-heróis que está desgastado. Esse não é o objetivo dele. O objetivo desse, que é o segundo filme do universo DC do James Gunn, é apresentar essa personagem para o grande público. Ela tinha feito uma pequena aparição no final de Superman, agora ela ganha o filme dela, para que no ano que vem, isso já é oficial, né? Ela apareça em Superman 2, né, que é intitulado O Homem do Amanhã. Então, é um degrau a mais na construção de um universo. Então, por exemplo, em Comando das Criaturas, a gente conheceu um pouco sobre essas criaturas que habitam esse universo. Em Pacificador, a gente mergulhou um pouco mais na história desse personagem que já vinha do outro universo e que tem algumas mudanças ali na história, mas que basicamente o principal do Pacificador se mantém do antigo universo lá, que o James Gunn tinha começado a escrever lá com o Esquadrão Suicida, com a própria série do Pacificador primeira temporada e por aí vai. Aí em Superman a gente conhece um dos grandes protagonistas desse universo e outros personagens que habitam ali. Então a gente tem um Lanterna Verde, a gente tem Mulher Gavião, a gente tem o Senhor Incrível, a gente tem o Metamorfo, a gente tem o grande vilão até agora, o Lex Luthor. E aí, agora a gente é apresentado ao espaço desse universo. Então a gente vai para o espaço conhecer um pouco o que tem nesse universo fora da Terra. E ele faz muito bem feito essa construção. A primeira coisa que eu quero também dizer pra vocês é que vamos observar que esse não é um filme do James Gunn, né? Ele é do universo DC do James Gunn, mas o diretor e o roteirista são outros. O James Gunn apenas deu o caminho, tipo, o filme começa aqui e tem que terminar da seguinte forma. Igual o Kevin Feige faz na Marvel, né? Ele diz pro diretor e roteirista do filme como que o filme começa, então tipo, como que a gente pega essa personagem e como que você tem que me entregar ela. A história que tu vai contar nesse meio do caminho é problema seu. Se o roteiro for bom, eu aprovo e o filme começa a ser produzido. E aí, a ideia do filme, quando ele foi apresentado para o público, foi adaptar um arco clássico dos quadrinhos, que é esse daqui, que é Supergirl Woman of Tomorrow, que está escrito na capa dele, ó, indicado ao prêmio Eisner, como melhor minissérie nessa época aqui. Esse prêmio Eisner é como se fosse o Oscar dos quadrinhos. Então, por mais que ele não tenha ganhado, é aquela história, né? Só de você estar entre os concorrentes, já mostra que você é muito bom para quem entende da obra de arte, né? E, de fato, né, se a gente abrir esse quadrinho, olha só, abrindo uma página aleatória aqui, ele é muito lindo. E aí, quando a gente olha os trailers, a gente não vê esses visuais diferentes e muito bem desenhados, a gente fala, é um filme genérico. Acho que não vai honrar isso aqui não. O problema é, eles não souberam vender o filme. Warner, vocês não souberam vender o filme. James Gunn que sabe tão bem vender seus filmes, né? E ainda a data de lançamento foi tenebrosa. Semana passada estreou Toy Story 5, que vai bater bilhão. E semana que vem estreia Minions, que também bate bilhão, vende pra caramba. Então é um filme de um universo que ninguém conhece ainda direito, ninguém sabe pra onde vai, de uma personagem que é a prima do Superman, até que ela é conhecida, mas não é a Mulher Maravilha.
E eu não tô aqui trazendo demérito pra personagem, mas não tem esse apelo. E aí, junto com isso, tu não soube vender um bom trailer, ferrou. Só que ele te entrega uma história justa, honesta, interessante, de coração, e que, por incrível que pareça, depois de tudo isso que eu falei, que vai contra o que acontece aqui, ele consegue adaptar muito bem isso aqui, cara. Eles conseguiram pegar, não a história por inteiro, e adaptar, mas eles souberam pegar o que isso aqui significa. Qual que é a missão da Supergirl com a Ruth nesse quadrinho? Eles pegam pontos chaves e colocam na tela, fazendo um pouco diferente, mesmo sem o mesmo visual. Eles pegam a mensagem por trás disso daqui e escancaram. Eles pegam a frase clássica que a Ruth fala aqui sempre que ela vai se apresentar para encontrar alguém, isso não é spoiler, né? Ela quer encontrar alguém para vingar a morte do pai dela, que o Cran acabou matando. Então ela quer alguém que ajude ela a matar o Cran para vingar o pai. Então quando ela chega se apresentando para tentar encontrar alguém, né, que ajude ela a matar o Cran, ela chega e fala uma frase, sempre a mesma frase. E isso tá aqui. Então, ao mesmo tempo que quando tu olha, tu desconfia, quando tu assiste, tu entende. Então o principal problema do filme é a venda. Mas se tu for um fã, e vai assistir, obviamente, tu vai gostar. Eu garanto que tu vai gostar. Então talvez não seja uma boa ideia tu assistir esperando isso. Mas se tu entender o que isso aqui significa, tu vai gostar. Para! Já tô com dor de cabeça. E sabe o que é melhor? Se tu quiser ler esse ou qualquer outro quadrinho da DC ou até da Marvel ou mangá, você encontra todos esses quadrinhos na Panini XP, que é nosso parceiro aqui do canal, e eu tenho um desconto de 13% para você agora. Imagina tu comprando essa versão aqui em capa dura com eles, com 13% de desconto. Preço que tu não encontra nem na internet. Eu não tô brincando com vocês não. Então, dá uma chance para eles, chama eles no WhatsApp agora e consulte aí os produtos que eles têm para te entregar rapidinho na sua casa, tá bom? Então, dá uma chance para Panini XP e eu recomendo demais, viu? A história disso aqui é muito bom. Só que, se você me perguntar, João, você gostou mais do quadrinho ou do filme? Eu gostei mais do filme. Juro pra vocês, eu gostei mais do filme. Primeiro porque eu sou mais do audiovisual, mas eu gostei de adaptações. Eu achei a Ruth nessa história insuportável. De verdade, eu acho ela insuportável aqui. Ela fala difícil, sabe o Thor quando começa a falar difícil? Parece. Ainda que o Thor é legal. Mas no quadrinho, ela é insuportável. No filme, ela não é insuportável, ela é legal pra caramba. E eu fiquei com medo, sabe em Adão Negro? Você que é fã da DC, assistiu, vai. Em Adão Negro, não tem aquele moleque que é insuportável? Eu pensei, putz, essa menina vai ser insuportável aqui. Ela não é insuportável, cara. E isso ajuda a somar na história. E várias coisas que acontecem aqui, eles vão adaptando. E aí quando tu que leu, tu faz aquilo. Eu entendi a referência. Porque é muito bem construído, tá certo? Você pode se perguntar também sobre as atuações, né? E as lutas. Vamos lá. Primeiro, né? Millie Walcock tá perfeita, tá? Eu não vou entrar aqui. Tem gente que disse que ela é feia. Se ela é feia, enfim, eu não vou falar o que eu pensei aqui porque pode dar problema. Mas, não tem o que dizer, né, gente? E ela é muito bem, ela manda muito bem. Ela é a escolha perfeita da DC pra interpretar essa personagem. É jovem, vai durar bastante tempo. Isso é importante também. O Momoa, né, o Jason Momoa, ele se encontrou como lobo, né? Porque assistindo o Aquaman dele parece que eu tô vendo o lobo. E vendo o lobo agora parece que eu tô vendo o Aquaman. Mas o certo é o lobo ser assim e não o Aquaman. Por mais que a gente gostasse daquele Aquaman, né? Principalmente no primeiro filme, é muito bom. Porque o Momoa é carismático, ele é legal pra caramba. Então, por si só, né, o filme já ajuda você ter o Momoa ali no filme. E ele, de fato, rouba a cena, né? Porque se nos trailers a única coisa que animava a gente era o lobo, aqui no filme não. Ele não é a única coisa que te anima. Então isso é muito bom. Ele é mais um ingrediente de uma história bem contada. Por mais que não tenha o lobo nesse quadrinho, eles conseguem adicionar ele de uma forma que não fique forçado e que faça sentido nesse universo. E aí entra naquilo que eu falei, de construir nesse universo DC do James Gunn o espaço. E quando ele aparece pela primeira vez,
a Supergirl sabe quem ele é. Isso mostra que ele é conhecido nesse universo. Todo mundo no espaço sabe quem é o Lobo e tem medo dele. Menos os saqueadores, né? Mas isso é para um outro vídeo com spoilers, né? Mas essa questão do Lobo é muito bem feita e ele tá perfeito, é o personagem pra ele e já queremos ver uma série do Lobo, um filme do Lobo. Pô, quem faz filme do Cara de Barro faz um filme do Lobo, hein? O Cara de Barro vai ser mais 18? Acredito que sim. Então dá pra fazer um filme do Lobo mais 18 também. Com ele matando a galera, ele falando uns palavrões, porque ele tem essa vibe de falar umas coisas no filme que em outros filmes talvez você não visse. Mas se fosse um filme mais 18, ele poderia falar coisas ainda melhor, né? Então tudo isso é importante para a construção desse universo, é isso que a gente precisa entender para comprar a ideia de Supergirl. As coreografias, cenas de luta são muito bem feitas, efeitos visuais muito bem feitos, né? Eu vi até um comentário na internet, prepare-se para uma nova cena da Supergirl no deserto estranha, igual teve em The Flash, né? Até tem cena no deserto, mas assim, sinceramente, muito longe daquele efeito visual de The Flash. Achei forçação de barra, não concordo. Superman aparece até mais do que eu imaginava. São aquelas questões, né, da Supergirl ser prima dele. Então vai ter essa conexão, justamente para essa construção de universo, certo? Mas ele tá lá. Isso é muito importante para essa construção de universo, né? Agora vamos fazer duas últimas comparações. Vamos comparar com o próprio filme do Superman ano passado, que eu amei. Eu prefiro o filme do Superman do que esse da Supergirl. Mas isso não é demérito, isso não significa que seja um filme ruim. Né? Eu lembro que muita gente não achou tudo isso que se esperava. Pra mim, entregou exatamente o que eu esperava. Eu adorei o filme do Superman. Pra mim, assim, por diversão é nota 10. Esse daqui eu poderia dar um 9 por diversão tranquilamente, porque de fato me pegou, né? Não vai chegar nem aos pés do que foi aqueles filmes da Sony lá, Morbius, Madame Teia. Não chega aos pés disso. E uma comparação inevitável, que é com os outros filmes de mulheres protagonistas. Não chega aos pés de The Marvels, que foi, pelo amor de Deus, eu nem achei tão ruim assim, né? Mas perto do que é Supergirl, The Marvels tá, tipo, lá no chão, assim, pô, muito longe, né? Capitã Marvel é um filme que eu gosto, já faz um tempo que eu não assisto. Hoje, nesse momento, eu também prefiro Supergirl, né? Ele é melhor que Mulher Maravilha 1984, é melhor sim, por mais que eu também goste daquele filme, mas eu entendo que ele tem problemas. Eu acho que de todos esses com mulheres protagonistas, heroínas, né, só não é melhor que Mulher Maravilha o primeiro, né? Aquele filme realmente, ele é muito bom e acho que falta vilão. E, esqueci de falar, né, o vilão, por mais que a gente falou, né, da questão do visual, que tá diferente, eu acho ele ainda mais cruel do que no quadrinho. Então assim, não entregou o visual, mas entregou a história. O principal é a história. O resto, a gente se adapta. Tem uma história boa? Tem. O vilão tem motivação? Tem. Forçar a barra um pouquinho? Em algumas questões eu acho que pode dar algum problema, vai ter gente que vai chiar, mas não me incomodou. Depois a gente fala com spoiler sobre. Mas gostei muito do vilão. Então se o vilão entrega, se ele tem motivação, a Ruth tem motivação para não gostar dele, a Supergirl tem motivação para não gostar dele. Tem toda a questão do cripto envolvida, né? Quem sabe sabe, quem não sabe, não sabe, né? Mas depois a gente fala sobre. Então assim, eu acho que você tem que se inscrever no canal, porque eu tô liberado para falar de spoilers na quarta-feira, ou seja, amanhã, do dia que eu tô gravando e publicando esse vídeo, a 1h da tarde. Então, se é quarta-feira, 1h da tarde, você pode saber que tem spoiler aqui no canal já. Se não é quarta-feira, 1h da tarde, tu espera mais algumas horinhas e daqui a pouco eu tô chegando com todos os spoilers de Supergirl, vou contar tudo, final, explicado, vou trazer tudo pra você. Então não perca nada, se inscreva imediatamente nesse canal para não perder mais nada de Supergirl e do universo DC do James Gunn. Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos falando mais sobre esse universo DC para você e claro sobre o filme da Supergirl. Se já tiver saído o vídeo com spoilers, ele tá aparecendo aqui na tela agora para você clicar e saber de tudo.